Nós temos o prazer agora de receber Nicole Zigbee. A Nicole, que foi nascida e reside em Curitiba, ela é produtora de conteúdo da página Tecidura das Moiras, foi uma das fundadoras da revista de astrologia Astrolábio e hoje ela dedica-se à leitura do céu, uma das suas maiores paixões, a astrologia e a palavra, um exercício que leva a público através de palestras e de artigos. A Nicole, muito bem-vinda, ela vai falar sobre a alma e espírito, estrutura psíquica e astrologia tradicional, que são o fio condutor da construção narrativa que aborda a simbologia lunar, solar e mercurial, demonstrando a relação desses planetas com os conceitos da alma e espírito e sua inserção na prática astrológica das natividades. Muito bem-vinda, Nicole, com você a palavra. Ah, precisa tirar o microfone, seu microfone está mudo. É verdade, tinha esquecido. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de quem está por aqui, obrigada ao Sinad pelo convite aí para participar da palestra. E me diga uma coisa, eu posso começar já? Eu estou um pouco agitada por causa do tempo. Tudo bem, tudo bem. Pode já começar a compartilhar e pode começar. Acho que sim, né, Suzana? Podemos começar. Sim, claro. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Nós vamos até 4h20, quando a gente vai fazer um intervalo. Tá compartilhando. Me digam se está compartilhando. Sim, eu estou vendo. Está vendo? Então, tá. Estou vendo. Vou botar aqui na tela cheia. Bom, então o meu assunto é a alma e o espírito, a estrutura psíquica dentro da astrologia tradicional, né? E na astrologia tradicional, vários autores postulam a Lua, o Sol, Mercúrio, assim como o ascendente, o lote da fortuna e do espírito, como os pontos que a gente tem que observar quando a gente quer saber sobre a mente, o caráter, a alma, o espírito e o corpo também do nativo, né? E sendo impossível determinar com certeza por que foram atribuídos a eles essas significações, o que eu trago aqui são observações, considerações que são fruto de estudo, de pesquisa, e que eu julgo pertinentes, né, relativas a esse assunto. O meu foco vai ser no Mercúrio, a Lua e o Sol, mais até nos luminares, que são o pilar aí do sistema astrológico, e mais até porque é a partir deles que surgem, né, o ascendente, os lotes da fortuna e do espírito. Bom, então, a astrologia ela vai se constituindo, se construindo aí a partir da observação do céu, da natureza, mas o homem ele não vai se restringir a observar, ele vai atribuir sentido, significação ao que ele vê. E se a astrologia é a narrativa simbólica do movimento celeste, a mitologia é a narrativa simbólica do percurso e da natureza do homem. Começou, eu perdi um pedaço. Oi? Talvez ela esteja só com o microfone aberto. Pode continuar. Tá. O Eliade vai falar que os mitos, eles contam não só o surgimento do mundo, do homem, dos animais, das plantas, mas também falam dos acontecimentos primordiais, em consequência dos quais o homem se tornou o que ele é hoje. Mortal, sexuado, social e que tem que trabalhar para viver. Então, partindo da ideia de que essas duas linguagens narrativas, astrológica e mitológica, até certo ponto, claro, se misturam, e que o homem foi atribuindo
significando, na verdade, a si mesmo nos astros e reorganizando no tempo o sentido que atribuía à Lua, ao Sol e a Mercúrio, escrevendo isso nos mitos, me pareceu interessante observar de que forma vão surgir aí o feminino, o masculino e a linguagem no percurso evolutivo do homem, e fazer um paralelo entre esse percurso e o mito dos 3 governantes dos deuses da mitologia grega. E nesse paralelo entre a narrativa mítica e o percurso que vai narrar aí a mudança do modo de vida de coletor para agrícola, que acontece fim do Paleolítico, início do Neolítico, isso mais ou menos assim, 10.000, 8.000 anos antes de Cristo. A narrativa desses, além da semelhança entre a narrativa e o percurso aí evolutivo, vão surgir nesse paralelo as significações que foram atribuídas nesse contexto aí à Lua, ao Sol, e também o lugar que foi dado para a linguagem dentro dessas significações. E a linguagem, ela tem um papel fundamental aí nessa passagem do modo de vida coletor para agrícola. Esse trajeto, vamos dizer assim, ele é permeado pela revolução cognitiva. Essa revolução cognitiva, ela surge ainda nos coletores, e é ela que vai possibilitar, na verdade, essa passagem, essa mudança no modo de vida. E o que é isso, então, né? Bom, é uma mudança na forma de pensar, de perceber o surgimento aí de uma capacidade de criar imagens mentais e de abstração que antes não existia e que vai diferenciar o Homo sapiens, o homem, né? Não era bem homem, mas, enfim, de todos os outros da espécie, fazendo com que prevaleça e que seja o único sobrevivente, né? Então, essa mudança na linguagem, ela se dá não só na fala, mas também na escuta. É como se eles passassem a ouvir, a perceber e a comunicar isso, não só mais no mundo externo, que era isso que eles conseguiam perceber e comunicar. Eles começam a perceber o seu mundo a si mesmo e começam a falar deles. E, além disso, eles começam a perceber e a falar também coisas que não existem. Eles têm uma capacidade de ficcionalizar. Então, a gente pode dizer que, nesse momento, é que o homem passa a ter consciência de si mesmo. E essa consciência de si mesmo faz com que ele consiga perceber o outro da mesma espécie como igual. E essa identificação vai criando uma unidade. Isso vai fazer com que eles que viviam aí em clãs, e os clãs eram formados só por membros da mesma família, não tinham contato com outros clãs, porque eles não mantinham relação com quem eles não conheciam, eles não tinham confiança. Então, os clãs tinham, no máximo, 50 pessoas. E eles que não viviam, então, só restritos aí à convivência com essas pessoas dos clãs, a partir do momento que começam a se identificar com os da sua espécie, começam a misturar os clãs. E os clãs se tornam tribos, os tribos cidades, ou seja, o homem passa a ser um ser social nesse momento. E a capacidade de ficcionalizar uma das consequências, não é bem consequências, mas uma coisa que dá para ver o que levou a acontecer essa capacidade é a relação dos homens com a religiosidade. Porque eles faziam seus rituais para, vamos dizer, para uma árvore, mas era aquela árvore específica que estava ali do lado da caverna onde eles estavam. E, a partir do momento que eles
têm essa capacidade de abstração, eles começam a ver a árvore como uma divindade universal, e todas as árvores são uma divindade. Então, dá para dizer que, nesse momento, passa a existir, de fato, a religião, e que começam a ser aí construídos os mitos. Então, resumindo, a revolução cognitiva é uma mudança na linguagem que vai fazer aí do sapiens, do homem, um ser simbólico e consciente de si mesmo, e essas qualidades vão funcionar como uma cola mítica que une a espécie e faz deles aí seres simbólicos. Então, isso começa com os coletores e vai ficar acontecendo como se fosse assim um segundo plano, enquanto eles vão aí fazendo uma mudança gradativa para o modo agrícola. E esses coletores, eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo, se alimentavam de frutas, grãos, raízes, pequenos animais que caçavam, enfim, com o que a natureza proporcionava. E ainda que em determinados momentos do ano eles passassem um aperto, né, eles nunca passaram fome, eles sempre tinham o suficiente. Eles não sofriam com as intempéries do tempo, porque eles tinham um espaço muito grande. Se é um lugar lá que eles estavam, congelou tudo e eles não tinham alimento, eles levantavam o acampamento e iam para outro lugar. E isso também fazia com que eles não convivessem muito com a violência, porque, além deles não terem contato com os outros clãs, se casualmente um clã chegasse na caverna onde eles estavam, era muito raro que eles viessem a guerrear para disputar o lugar ali, porque tinha um monte de lugar para eles irem, né? E dentro dos clãs, a relação deles entre os homens e mulheres não era pautada pelo poder. Cada um tinha suas funções. O homem era líder dos clãs, mas não tinha essa questão do poder envolvida. Eles viviam sobre um sistema matrilinear, era a mulher que determinava a linhagem dos filhos, até porque eles não sabiam da participação dos homens na reprodução. Eles achavam que a geração de vida era uma qualidade só das mulheres. E isso associava aí as mulheres às divindades lunares e também da Terra, né? Ela tinha assim um status de semideusa. E eles também não associavam, então, né, a reprodução com a sexualidade. Além disso, não sabendo dessa participação do homem aí na reprodução, eles não existia o conceito de paternidade, não existia pai. Os filhos eram da mulher, e era isso. E eles não conectavam reprodução com sexualidade. E sobre a sexualidade, os homens, quando se viam diante de uma mulher que estava, entre aspas, no cio, eles perdiam completamente o controle sobre si mesmos. Ficavam como se tivessem mesmo possuídos, assim, largavam, se tivesse uma caçada programada, eles largavam tudo. E esse descontrole que era atribuído à mulher foi, inclusive, uma das qualidades que fez com que a mulher fosse associada ao mal, né? E, bom, diante de um desejo assim, né, incontrolável, claro que eles tinham uma prole grande. Só que do jeito que eles viviam, sendo nômades, não cabia nesse jeito de viver ter muitos filhos. Eles precisavam se movimentar com agilidade, porque se chegasse um predador, eles tinham que rapidamente fugir. Então, o que eles faziam, né? Eles, muitas vezes, era muito comum, eles, assim que nasciam os bebês, eles
matarem e enterrarem ali mesmo onde eles estavam. Então, assim que eles controlavam a natalidade, digamos. E a mulher era, então, geradora de vida e geradora de descontrole. E esse instinto indomável, né, que era associado aí ao feminino, associava a mulher à divindade lunar, que era fértil e destruidora também. Da mesma forma que ela fazia com que crescessem as plantas, ela destruía tudo com uma tempestade. Então, ou seja, a gente tinha aí a divindade lunar como criadora e destruidora, não só da natureza externa, mas também da natureza interior dos homens, né? E os coletores, eles vão começar a fazer essa mudança aí para o modo de vida agrícola a partir do momento que eles vislumbram a possibilidade de dominar a natureza. E isso acontece quando eles se ligam que colocando a semente na terra, é isso que faz nascerem, crescerem as plantas. É a partir disso que eles, vislumbrando essa possibilidade de dominar a natureza, começam gradativamente, muito gradativamente, a se fixar num lugar, a semear a terra, produzir seu próprio alimento, e também a domesticar animais, tipo, pequenos animais, né? Cabra, vaca, coisa que antes eles não faziam. Isso também é um domínio da natureza. E num primeiro momento, eles mantêm as crenças, os tabus, o modo de funcionamento e as funções dos coletores, né? Então, os homens continuam cuidando da segurança, caçando e domesticando os animais, e as mulheres, cabe tudo que for relacionado à nutrição. Então, são elas que semeiam e que fazem a colheita. E isso vai ser assim até o momento em que surge o arado, que vai dar prioridade aí à força dos homens. E, em algum momento disso, eles passam a ter conhecimento de que os homens são necessários, que eles participam no processo de reprodução. Então, essa mudança, ela marca o surgimento da propriedade. E o surgimento da propriedade tem alguns pontos que eu quero destacar, que acontece ao mesmo tempo, assim, né? 4 pontos. O primeiro deles é que os clãs se tornam tribos, o que significa aí, que eu quero dizer com isso, é que o homem se torna um ser social. O segundo ponto é que existe um aumento muito grande da violência, porque se antes eles levantavam acampamento, se fosse o caso, quando surgia um outro clã onde eles estavam, agora eles têm a terra semeada, os animais que estão domesticados, eles não vão largar tudo embora, eles vão defender o lugar. E, na verdade, o que passa a acontecer não é que surge um bando da tribo vizinha por um acaso, surge uma vontade de conquista. Os bandos que chegam numa tribo vizinha chegam lá mesmo para pegar os animais, as mulheres. Então, tem um aumento considerável aí da violência. Outra coisa é que eles começam a conhecer a angústia, a se preocupar com o futuro, porque ainda que eles semeiem a terra de tal forma que a colheita seja o suficiente para alimentar toda a tribo, agora eles estão sujeitos às intempéries. Se der uma geada, sei lá, uma tempestade, vai destruir uma parte da lavoura e comprometer a colheita. Então, eles acabam produzindo mais do que eles necessitam e começam aí a estocar alimento. Mas o que está por trás disso é essa angústia em relação ao futuro. E o último ponto que eu quero destacar, claro que tem outras coisas importantes nisso tudo, né? Mas eu estou focando nisso. O último ponto que eu quero destacar é a importância que os filhos passam a ter. Os filhos que
para os coletores, né? Era um estorvo por causa do fato deles serem nômades. Aqui eles passam a ser muito importantes, porque são força braçal aí na lavoura. Só que, ainda que os homens, todo mundo saiba que os homens participam, né, da geração de vida, são as mulheres que dominam essa gestação. A única certeza que se pode ter é que a criança que nasce é filho da mulher. Então, para possuir os filhos, porque eles precisavam saber de quem era o filho, de quem ia ser, por exemplo, os grãos que eles estavam colhendo, né? Que aquela figura lá estava colhendo. Então, essa necessidade de possuir os filhos faz com que o domínio que eles estavam exercendo sobre a natureza, sobre a fertilidade da terra, se estenda também à fertilidade da mulher. E para possuir os filhos, torna-se necessário dar sustentação ao recém-nascido conceito de paternidade, né? E para fazer isso, eles estabelecem alguns tabus, que vão se tornar as primeiras leis. Então, a mulher tinha que se casar virgem e passava a ser propriedade do homem, assim que casava, assim como os filhos que ela viesse a gerar. E ainda que o homem morresse, ela não podia ter mais ninguém. E tinha um outro problema ainda que eles tinham que resolver, que acabou gerando outro tabu, que era que quando os filhos homens cresciam, eles também queriam ter suas mulheres, sua terra, enfim. Só que existia uma escassez de mulher nas tribos, porque os homens podiam ter quantas mulheres eles quisessem, e eles queriam o máximo que eles pudessem. Então, quando os filhos chegavam nessa época aí de se casar, eles acabavam tendo que ir na tribo vizinha guerrear para pegar uma mulher, o que era difícil e muitas vezes a pessoa podia morrer, né? Então, eles olhavam o pai, e o pai era mais velho, mais fraco, já tinha mulher, a terra semeada, tudo pronto. Era muito comum que os filhos matassem o pai para ficar com tudo que era dele. Então, para evitar isso, foi estabelecido que os varões, né, ficavam proibidos de ter relações com a mãe e com as irmãs. Então, esse momento aí, dessa mudança para o modo de vida agrícola, marca o surgimento da propriedade, da consciência, do fato do homem se tornar um ser social, da paternidade e também do patriarcado. E agora eu vou falar da narrativa mítica, né, para que a gente perceba aí as semelhanças. Antes de começar, os planetas, né, foram nomeados aí a partir dos deuses romanos, que são, na verdade, uma correspondência dos deuses gregos. Então, Saturno equivale a Crono, Júpiter a Zeus, Vênus a Afrodite, Mercúrio Hermes. Então, o primeiro governante dos deuses é Urano, o céu. E Urano, ele vai derramar a sua chuva sêmen de uma forma indiscriminada sobre a Terra, Gaia. E sendo ela fértil, claro que vai gerar filhos. E esses filhos ele vai devolver para o seio da Terra assim que nascem, porque ele sofre com ameaça aí de ser destronado por um dos filhos. E Gaia, ela já está curvada por causa do peso dos filhos que ela carrega dentro dela. E cansada, ela vai pedir ajuda a esses filhos, para que deem um fim nesse desejo descontrolado de Urano, né? E é Crono, o filho mais novo, que vai aceitar esse papel de destronar o pai. E, nesse momento, Gaia presenteia ele com a foice, que vai se tornar aí símbolo desse deus. Então, empunhando a foice,
Crono vai sozinho, né? Fica de tocaia, bem quietinho, esperando o melhor momento e numa distração aí de Urano, castra o pai. E a castração de Urano, ela vai ter aí como consequência, ela vai gerar, na verdade, várias divindades. Entre elas, a gente tem Afrodite, que vai nascer do sêmen de Urano que cai no oceano. E Afrodite, assim que nasce, ela estabelece novas regras de convívio social e de acasalamento. Ela estabelece o outro como limite do desejo. Então, o governo de Crono, ele é marcado pela castração de Urano e pelo nascimento de Afrodite, que é o símbolo aí dessa limitação ao desejo desenfreado. E uma outra característica do governo de Crono é que ele restringe o seu poder à própria linhagem divina. Ele é o governante só da sua linhagem, não de todos os deuses. Como se fosse o governante do seu clã, por exemplo. E assim como Urano paira sobre ele, também a ameaça de ser destronado por um dos filhos. E ele reage a isso engolindo os filhos, né? O período que ele governa é conhecido como Idade de Ouro e é dito ter sido aí o melhor momento para os homens. Um momento que eles viviam sem conhecer a fome, o trabalho, a necessidade, que não precisavam se preocupar com a perpetuação da espécie. A terra dava em abundância os alimentos e eles dividiam tudo igualmente, vivendo em harmonia. Então, era o melhor momento. Foi, diz que, né? E Crono vai perder aí o seu trono para Zeus, né? Que é filho dele. Só que Zeus vai tomar o governo de Crono de uma maneira bem diferente. Ele vai tornar isso público, ele vai declarar guerra a Crono, e de certa forma ele torna isso um evento social na medida em que ele envolve todos os deuses, fazendo disso uma coisa pública e social nesse sentido, né? Todas as linhagens divinas estão ali envolvidas. E ele age da mesma forma em relação à sua forma de governar. Ele expande o seu poder a todas as linhagens. Ele vai criar alianças com cada uma das linhagens, casando com uma deusa de cada uma delas e tendo filhos com essas deusas. Então, ele se torna o governante dos deuses, de todos os deuses, de todas as linhagens divinas. E assim como Urano, como Crono, ele também é ameaçado de perder o trono para um dos filhos. Mas ele sabe de qual das mulheres pode nascer o filho que poderia destroná-lo, né? E diferente de Crono, ele não engole os filhos, ele engole a mulher que era a verdadeira ameaça ao seu poder. E a partir do momento que ele engole essa mulher, ele fica tranquilo em relação a isso, e não sofre mais nenhum tipo de ameaça. E é no governo de Zeus que ocorre a cisão entre homens e deuses, o momento em que os homens deixam de falar a mesma língua que os deuses e que deixam se alimentar também do mesmo. Essa cisão ela é uma consequência do roubo do fogo sagrado. E teve aí como castigo, né, o envio de Pandora aos homens, que foi a primeira mulher. E foi enviada para espalhar entre os homens todo tipo de infortúnios. Mas a gente tem, então, com esse simbólico aí de Pandora sendo a primeira mulher, uma cisão não apenas dos homens com os deuses, mas, de certa forma, uma cisão também do homem com o homem, porque, sendo a primeira mulher, é como se marcasse um momento em que o homem tem uma cisão com ele mesmo, no sentido em que passa a perceber a diferença entre
homens e mulheres, e isso cria aí um outro tipo de relação, né? Bom, a partir dessa cisão, os homens começam a conhecer a fome, a necessidade, o trabalho, tem que semear a terra para se alimentar, começam a se preocupar com a perpetuação da espécie e a relação sexual deixa de ser só um ato de reprodução, eles começam a investir emoções nessa relação. Ou seja, citando novamente o Eliade, o homem se torna aquilo que ele é hoje, mortal, sexuado, social e que tem que trabalhar para viver, um ser faltante. E é importante dizer ainda que a oposição entre a aquisição de bens pessoais do modo de vida agrícola com a condição coletiva dos coletores vai coincidir com o início do culto ao sol, que é um sacerdócio masculino. E isso do sol passar a ser a principal divindade, quando antes esse papel era da lua, esse acontecimento ele está revestido pela mudança na linguagem, pelo surgimento da consciência, do fato do homem se tornar um ser social, das primeiras leis da paternidade, do surgimento da propriedade, enfim, tudo isso delimita de forma significativa os papéis dessas divindades, do Sol e da Lua, na constituição do homem como ele é hoje. Então, e nessa narrativa aí dos três governantes, a Lua, o Sol e a linguagem, eles surgem nas entrelinhas, né, das relações sociais, da estrutura, mas não são apresentados como divindades. Então, eu quero falar rapidamente sobre como a mitologia grega vai retratar os deuses que são aí associados ao Sol, à Lua e à linguagem. Começando pela Lua, a Lua, na mitologia grega, ela é uma divindade triforme, ela é representada por 3 deusas, Ártemis, Selene e Hécate. Ártemis é a irmã de Apolo, que é o deus associado ao Sol. E no nascimento dos gêmeos, que são filhos de Zeus, Ártemis é a que nasce primeiro, da mesma forma que o feminino precede o masculino, no sentido de que o corpo, as emoções, precedem a razão. E Ártemis, assim que nasce, ela é convocada pelas divindades do parto para ajudar no parto do irmão. E ela fica impressionada com o que ela vê. E a hora que acaba o parto, ela vai até Zeus e pede para permanecer virgem. E a virgindade, naquela época, tanto no contexto mítico como no contexto histórico da época, significava apenas não se casar. E a gente acabou de ver que o casamento para a mulher significava passar a ser propriedade do homem. Então, dá para traduzir esse pedido de Ártemis a Zeus como um desejo de permanecer livre do jugo dos homens, né? Ártemis, o desejo de Ártemis. E isso coloca aí a divindade lunar, o feminino, né? Simbolizando o feminino como livre do jugo do masculino, as emoções, essa natureza lunar livre da razão. E Ártemis é uma deusa da natureza, a mesma natureza que causava descontrole lá nos homens, deixando eles fora de si, como que possuídos, né? Então, de novo, a gente tem aí a mesma significação do feminino livre do jugo da razão. E isso ainda vai surgir através de Hécate, que é uma deusa
subtônia, do subterrâneo, né? E uma das significações aí do subterrâneo associa, né, o subterrâneo à natureza interna aí do homem, a natureza do homem, né? E a etimologia do nome, né, Hecate, significa aquela que age como lhe apraz, que fere à vontade. Então, o que a gente vê aí nesse pedacinho, nesse recorte aqui, né, que eu estou trazendo sobre as divindades lunares, é essa simbologia do feminino livre do jugo do masculino, agindo como bem entende, as paixões da alma, enfim, né? O que dá a entender é que a Lua é o que é, né? Não é o que a gente gostaria que fosse, ou o que poderia vir a ser. Esse lugar do poderia vir a ser vai ser ocupado por Apolo, que é o emblema aí da serenidade ideal do homem grego, do espírito dos homens gregos, que é exaltado em Delfos, né, na máxima, conhece-te a ti mesmo, nada de excesso, seja prudente. Só que Delfos, antes de ser um templo de Apolo, era um templo de Gaia, uma divindade feminina ligada à terra, né, à fertilidade. E Apolo tem que lutar com Piton, um dragão que é filho de Gaia, para se tornar, então, o senhor de Delfos. E essa luta é uma luta simbólica entre o masculino e o feminino, colocando aí a consciência, tentando ter o domínio dessas emoções. E é interessante porque Apolo, ainda que derrote, né, Piton, dá a ele permanência simbólica em Delfos. As cinzas de Piton são enterradas como se fosse no marco zero, assim, de Delfos. E é a pele dele que vai recobrir o lugar onde as sacerdotisas ficam para receber Apolo e profetizar em seu nome sacerdotisas, que são chamadas de pitonisas. Então, esse domínio da consciência sobre as emoções não é um aniquilamento das emoções, é chamado aí de uma harmonização dos opostos. Isso é importante. E uma outra coisa que me chama a atenção nas narrativas míticas de Apolo é que a vida amorosa dele não tem muito sucesso, né? E eu fico pensando até que ponto que esses fracassos amorosos não significam o mesmo no polo oposto que a virgindade de Ártemis, né? A razão livre do jugo das emoções. Bom, resumindo, então, o Apolo, aí, a divindade solar, é uma representação da consciência como um instrumento capaz de ficar soberano aí às emoções, né? E no percurso evolutivo, a gente viu que a consciência surge a partir do momento em que tem uma mudança na linguagem. E isso cria uma ligação entre o masculino e a linguagem. E na mitologia também tem uma ligação. Hermes, que é o deus associado a Mercúrio e à linguagem, ele se liga a Apolo desde o seu nascimento, porque no dia em que ele nasce, ele escapa do bercinho e a primeira coisa que ele faz é roubar o gado de Apolo. E esse acontecimento vai ter vários desdobramentos, né? Mas o que eu quero destacar aqui é a pergunta que esses deuses vão fazer aí. Eles vão trocar objetos, e não é uma simples troca de objetos, porque esses objetos que eles trocam passam a ser aí os objetos que são símbolos desses deuses. Hermes, ele cria a lira e a flauta, que é conhecida como flauta de Pan, essa flauta aqui,
e a lira. E Apolo é o deus da música, entre outras coisas, né? E a hora que ele escuta o som desses instrumentos, ele fica encantado e propõe a Hermes uma troca, oferecendo aí que ele fique, então, com o gado que ele tinha roubado. Além disso, Apolo dá aulas de adivinhação a Hermes, e o caduceu, que é o símbolo mais conhecido aí, né, mais marcante desse deus, onde tem aí as duas serpentes que simbolizam exatamente a harmonização dos opostos, né? E que é um instrumento utilizado para guiar o rebanho. Então, por isso que eu disse que não é uma troca qualquer. O caduceu é o símbolo de Hermes, e a lira, junto com aí o arco e a flecha, né, tá entre os símbolos mais importantes relacionados a Apolo. Então, de alguma forma, é como se esses deuses eles se conectassem, se trocassem as qualidades, um tivesse agindo em parceria com o outro, enfim. É um acontecimento importante. E Hermes, ele é o mensageiro dos deuses, né? Ele tem livre trânsito nos três mundos, nos três níveis, no subterrâneo, no terreno e no celeste. Ele traduz a linguagem de um mundo a outro, e como portador do caduceu, ele, além de harmonizar os opostos, ele conduz as almas nesses mundos. De tal forma que me parece aí que ele representa a linguagem como um instrumento de conexão do homem com o divino, e do homem com o mundo que o cerca, né? Tendo feito aí o paralelo com a mitologia e o percurso, e falado um pouco desses deuses, eu vou voltar agora para as definições astrológicas, começando por Valens, que vai colocar aí a Lua como o corpo e a alma, e do Sol ele fala que é a luz da mente, que é o instrumento de percepção da alma. E o que a gente viu é justamente que a consciência ela surge e é ela que vai possibilitar que o sapiens passe a ter conhecimento sobre sua própria natureza, sendo isso que diferencia ele, inclusive. E daí não é estranho que a mudança dos coletores agrícola tenha coincidido com o início do culto solar. Porque se a gente lembrar que isso surge, isso acontece vinculado à capacidade de criar imagens mentais, e que as imagens só existem, só são visíveis com a incidência da luz, e que a única fonte de luz natural que a gente tem é o Sol, não fica estranho, né? A Lua, quando ilumina a noite, ela está refletindo a luz solar, né? Da mesma forma que é a consciência que permite a gente conhecer a nossa natureza. Os sonhos, que são um assunto de casa 9, júbilo solar, ilustram isso na medida em que a luz da consciência transforma o indizível, o ininteligível sobre o qual versa o inconsciente em imagem. E isso fazendo dessa imagem, desse conteúdo aí do inconsciente, algo que fica compreensível pela palavra, né? Então, a gente tem Hermes aqui harmonizando os opostos, fazendo aí a comunicação da consciência, da razão do masculino, simbolizado por Apolo, com a natureza subterrânea e indomável de Hécate e Ártemis, as deusas lunares, ou, dito de outra forma, comunicando o visível e o invisível. E Ptolomeu vai falar que as qualidades da alma podem ser vistas observando justamente as condições da Lua e de Mercúrio, sendo a Lua a alma
emocional, sensível, intuitiva, e Mercúrio a mental, racional, que tem o pensamento analítico, lógico. E generalizando, assim, a gente pode dizer que essa alma ela vai ser afligida por doenças quando a Lua ou o Mercúrio tiverem em oposição, quadratura, nos termos ou na disposição dos maléficos, ou ainda se estiverem em aversão entre eles, né? Então, esse descompasso aí entre a linguagem e as emoções me parece que significa mesmo um obstáculo à realização do nativo, né? Na medida em que ele desconhece as suas próprias necessidades. E quanto aos maléficos, eles podem ser lidos assim como as doenças, como uma expressão da alma. No percurso evolutivo, o homem vai se desenhando a partir da relação entre a sua natureza e a natureza exterior a ele, ou das condições que uma impõe à outra, né, dessa relação. E isso vai se espelhando nas mudanças aí que ocorrem nas relações e na estrutura social, né? Então, o sofrimento psíquico é uma experiência universal e as doenças da alma elas vão se transformando de acordo com o contexto social, com os laços, né, sociais de uma determinada época. É como se o sofrimento mudasse mesmo, de acordo com o que fica aflito pela época. Vejam, lá na época do Freud, em 1900, o sofrimento psíquico se manifestava pelas neuroses histéricas, fobias e neuroses obsessivas. Depois, em 1950, 1960, o sofrimento é diferente, as pessoas sofrem de um outro jeito. Não que elas deixem de sofrer, deixem de existir neurose histérica, não é isso, mas começa a existir um novo jeito do sofrimento, ele tem uma outra cara, ele vem como uma neurose narcísica que tem relação com a nova estrutura, com a nova organização social. Nos anos 2000, a gente tem aí a depressão, o pânico, a anorexia. Então, o sofrimento se adapta. E o sofrimento se adapta para traduzir, para trazer à consciência o ponto, o lugar que essa estrutura ou essas relações, o ponto nessa estrutura e nessas relações, ao qual a alma não se adapta. Então, Saturno expressa as limitações impostas por essa estrutura, por essas relações, limites com os quais a alma tem dificuldade em lidar, enquanto Marte é o rasgo, a falta evidenciada por esse contexto, para a qual a alma não encontra saída. E o último comentário que eu queria fazer é que, de certa forma, de uma maneira bem assim simples, mas de alguma maneira isso que afeta a alma, não, mas não só a alma, né? Essa estrutura psíquica do homem está colocado, está posto nas dignidades planetárias, nas relações aí de oposição, de partilha, no sentido do domicílio de um planeta que coincide com a exaltação do outro, nas aversões e nas antícias. E na medida que a alma é afetada, a gente consegue também, fica evidenciado do que ela se constitui, né? Então, as divindades planetárias são aí um bom exercício para pensar essa relação do que constitui essa estrutura psíquica e do que vai transformando ela aí ao longo do tempo. Bom, era isso. Espero que
que tenha sido proveitoso e me ponho à disposição agora para dúvidas. Deixo aqui também meu contato. E se alguém tiver interesse no PDF, tem referência bibliográfica, tudo é só pedir para a organização, aí que eu vou deixar disponível. Nicole, a gente está gravando as palestras, então a gente pode disponibilizar elas para o público que está participando. Em até 2 meses, no máximo, a gente vai subir o vídeo, então acredito. A palestra, o PowerPoint todo está na palestra, na gravação. Eu ia te perguntar uma coisa. Você é designer ou quem fez a apresentação? Não sou designer, mas eu entendo um pouco, assim, tanto que eu tinha a revista, né? Era eu que fazia a diagramação da revista. Porque a apresentação mais bonita que eu já vi em todos os eventos que eu já fui de Sinarge de outros de astrologia, eu nunca vi uma apresentação tão equilibrada, tão harmônica. Na hora que você mandou a primeira vez, eu falei, gente, mas que coisa bonita. Que coisa bonita. Eu estou muito curiosa para saber quem fez. Não, fui eu mesma que fiz, e eu gosto da beleza. Eu tenho Vênus no ascendente, então eu gosto do... Está belíssimo. Belíssimo mesmo. Obrigada. Ninguém tem comentários, dúvidas, alguma coisa que queira falar para É um assunto bem diferente, na verdade, é uma abordagem bem diferente. A hora que eu escolhi, eu pensei, puxa, é um assunto arriscado de você falar, mas eu acho muito interessante a gente ver como as coisas estão conectadas, na verdade, né? Sim, estão. Tem outros palestrantes mais para frente que vão abordar alguns temas que você falou aqui hoje, mas eu não posso revelar para não estragar a surpresa. Eu vou ficar atenta. Mas eu gostei bastante. A gente pensou na hora de fazer o congresso de darmos espaço para outros astrólogos que ainda não se apresentaram no Sinarge e também outras linhas da astrologia que a gente não dá muito espaço, né? A nossa primeira tentativa foi com a astrologia tradicional. Chamamos o João Acuio, né? E aos pouquinhos a gente tem um pouco essa mistura de abrir um pouco mais espaço, outras linhas, outras vertentes para apresentar para o público em si, né? Estimular também o conhecimento e o estudo das pessoas. Eu trabalho com astrologia tradicional, mas essa apresentação aqui, a palestra, na verdade, ela não poderia se encaixar perfeitamente como astrologia tradicional, né? Eu não estou... Embora eu esteja seguindo aqui definições da astrologia tradicional, mas, enfim, não estou, assim... Estou propondo sair um pouco da caixa, né? Sim. Semana que vem a gente fala sobre profecções do João. Sim, profecção é bacana. Bom, acho que é isso. O design mesmo, está comentando ali, né? Eu gostaria de manifestar o enorme prazer que eu tive em assistir a tua palestra. Talvez pela minha relação muito íntima, eu diria, com mitologia, que é a minha paixão, né? E sempre eu acho assim que a forma como tu conseguiste conectar, né, todas essas noções da evolução humana, né, de como o homem, em última análise, veio a ser o que ele é agora, né, e conseguir fazer essa conexão com a mitologia, achei incrível. Muitíssimo, muito bonita, além de ser lindíssima do ponto de vista estético também. Concordo, o design estava maravilhoso. Obrigada. Obrigada.